Naturalmente, a minha primeira palavra vai para agradecer a todos aqueles que fazem parte daquilo que nós podemos chamar a comunidade do livro ou dos livros e que vão naturalmente para os editores e livreiros, que são uma face visível do processo de produção dos livros, mas que vão também para os escritores, vão também para os leitores, vão naturalmente para os bibliotecários, vão para os arquivistas, vão para os alfarrabistas, portanto, para toda a gente que está, eu diria, que anda à volta dos livros. Essa é a primeira saudação, porque, evidentemente, esses são os destinatários de um encontro como este Book 2.0, The Future of Reading, tem justamente como principal, diria, público, justamente todos aqueles que têm uma relação com o livro, com os livros, com a leitura, com a escrita, e, portanto, naturalmente, essa seria a minha primeira palavra. E a segunda é, obviamente, para a organização deste evento, agradecendo o convite para este encerramento, e para dizer que eu quis mesmo estar presente nesta vossa organização e nesta sessão final, justamente para dar a noção de que, para nós, enquanto comunidade, digamos, política, isto é, enquanto Estado, enquanto nação, enquanto povo, o livro é, obviamente, um eixo central da nossa identidade. E isto vale, obviamente, para Portugal, mas vale também para, eu diria, todos os povos. Basicamente, não há nenhum que não tenha, justamente na sua literatura, nos seus registros, muitas vezes históricos, muitos deles sem qualquer alcance literário, mas que documentam a escrita, justamente um ponto de identidade. E, portanto, nós que temos, enfim, nomeadamente no caso do Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma relação direta com a política da língua, evidentemente que o livro, e em particular o livro em português, é, enfim, um dos nossos cuidados, um dos nossos objetos que merecem cuidado. E, portanto, essa é a razão pela qual eu aceitei estar aqui. Mas, obviamente, há uma outra, e essa é muito mais afetiva, que é o facto de ser leitor, também de escrever alguma coisa, embora, sinceramente, que não merece ser lida, e, portanto, sobre essa não me alongarei, mas, essencialmente, por esta ideia de que nós temos uma relação que é uma relação única com a leitura. E eu, a primeira pergunta que gostaria de deixar aqui, a primeira impressão que me ocorreu quando me convidaram foi: o que seria um mundo sem leitura? Quer dizer, o que seria a humanidade se não houvesse escrita e se não houvesse leitura? Quer dizer, que mundo seria o nosso? O nosso mundo, a nossa condição humana está, não interessa se foi por razões que seriam praticamente, digamos, compulsivas, teriam de ocorrer, ou por uma razão puramente casual, incidental, que ocorreu, ou por uma necessidade pura de desenvolvimento, mas o que seria a humanidade se não houvesse escrita e se não houvesse leitura? Quer dizer, é um traço verdadeiramente tão essencial ao ser humano, ao ser pessoa, que, em rigor, a escrita e a leitura, que não são coisas naturais, são produtos culturais, fazem parte da nossa natureza. Isto é, elas criam uma simbiose tal com a forma de ser humano que é impensável hoje
ter uma identidade humana sem ter a escrita e sem ter a leitura que a escrita, obviamente, pressupõe e postula. E isto é algo que é quase, eu diria, íntimo, no sentido de que isto mostra quão artificial é, muitas vezes, a diferença entre natureza e cultura, e entre, se quiserem, biologia e cultura. Porque certos modos culturais ingressaram de tal maneira na essência dos seres humanos que, na verdade, eles já fazem parte do seu próprio ADN, num certo sentido. Os seres humanos não são pensáveis sem isso. A humanidade não é pensável sem isso. E, portanto, este seria, de facto, um ponto sobre o qual eu acho que merece reflexão. Um ponto que merece reflexão, porquê? Porque é um ponto que tem a ver justamente com o tema, o futuro da leitura. Porque quando nós temos tantos profetas que advogam o fim dos livros e o fim da leitura, quando nós temos tanta, eu diria até, se quisermos, perspectiva de um mundo diferente em que, porventura, já poderemos dispensar o livro e o que ele significa, evidentemente que esta ideia de que há um produto cultural, um artefacto cultural, algo que nós, enquanto seres biológicos, construímos, que se inscreveu na nossa própria natureza, isso evidentemente faz com que seja praticamente impensável um futuro da humanidade sem leitura. Claro que as leituras, talvez, enfim, no tempo das diversidades, fosse a altura de dizer há leituras e não há apenas leitura. Obviamente que o livro é uma peça que ela própria tem uma construção histórica e que ela própria responde aos modos de cada momento histórico. É relevante perceber, por exemplo, muitas vezes, eu falando com os meus alunos, vejo que há um grande medo dos clássicos. Têm muito medo de ler o Platão, têm muito medo de ler o Aristóteles, têm muito medo de ler autores antigos em particular. E normalmente leem autores que escrevem sobre esses autores, que nunca explicam também as coisas como eles. Por uma razão muito simples, porque como não havia livros, a escrita era feita para ser lida em voz alta. E por isso não podia ser tão complexa que não fosse entendida logo à primeira, porque não podia ser eternamente repetida. Não havia difusão suficiente e, portanto, a maioria dos escritos que existiam eram escritos de propósito para serem lidos em voz alta. Quer porque muitas pessoas não sabiam ler, quer porque não havia suportes físicos suficientes para que cada um tivesse o seu instrumento de leitura. E, portanto, isso tornou, por exemplo, a escrita uma escrita muito pedagógica, porque era feita para uma compreensão mais imediata. Claro, muitas vezes aos nossos olhos não é, porque estamos num outro contexto histórico e num outro contexto cultural e as referências que ali estão já nos dizem pouco. Enfim, ouvir aqui esta peça do Camões, em que há uma grande atualidade e uma grande profundidade, mas também há um modo de dizer, e especialmente há um conjunto de referências, por exemplo, mitológicas, que para a generalidade do público já não são totalmente inteligíveis. Não dispensam uma consulta, agora vejam, não é? À internet para perceber o que é que aquilo quer dizer, quem era aquela personagem mitológica, ou qual era o episódio que ali está aludido. Mas, quer dizer, havia aí, nesse modo, um primeiro modo. É claro que a descoberta da imprensa mudou por completo a natureza dos livros. Como e agora, os suportes digitais também vão mudar a natureza dos livros. Vão mudar esse modo físico, mas não a importância da leitura. Claro que os modos tecnológicos, e se olhamos para o futuro da leitura também isso é um ponto a ter em consideração, os modos tecnológicos também alteram a própria linguagem. Num certo sentido, são conformadores da linguagem. Uma das
grandes aflições dos professores hoje é, por exemplo, a forma como os alunos escrevem. Enfim, é uma leitura muito indigesta, a leitura de provas de avaliação. Porque, de facto, é uma preocupação. Mas, num certo sentido, muitos destes alunos já estão num modo em que a sua comunicação, a sua linguagem, também é uma leitura gráfica e imagética. O que, para o mundo da linguagem, que será sempre também um mundo de leitura e de leituras, não significa necessariamente o seu fim, pelo contrário. Agora, nós já vimos isto. Quando nós olhamos para os hieroglifos egípcios e para esses códigos de representação, nós temos imagens e símbolos. Se nós formos para línguas como a língua chinesa e outras, nós também temos outros tipos de representação. O que acontece hoje é que a palavra escrita, naquele sentido mais canónico, partilha a sua codificação com símbolos. Os emojis são talvez a forma mais simplificada e, num certo sentido, até, eu diria, vulgar e ridícula e pobre, mas eles representam esta ideia de que uma imagem também tem um papel significativo no contexto do desenvolvimento linguístico, em que a palavra vai ter de conviver e vai ter de estar paredes meias com esses grafismos novos, que muitos deles já não são sequer grafismos estáticos, são grafismos dinâmicos, porque são pequenos vídeos, porque são pequenos filmes, porque são, enfim, tudo isto reforçado, está tudo ainda antes da inteligência artificial, porque com ela a capacidade de modulação destas linguagens é cada vez maior. E, portanto, nós, provavelmente, quando olhamos para o futuro, vamos, claro, da leitura, vamos encontrar a leitura que não é necessariamente apenas da escrita como nós a conhecemos nos termos mais clássicos e mais canónicos. Assim como agora se escrevia para que cada um leia em silêncio em casa, e isso é radicalmente diferente no ato de escrita, de ler para ler em voz alta, como é diferente de fazer uma peça de teatro, ser dramaturgo, ou escrever um romance. É diferente porque, justamente, num se percebe a intimidade com o leitor e no outro é publicidade, digamos, dos espectadores, que está na primeira objetivo do escritor, digamos assim. Agora temos também este novo desafio, que é o desafio de as palavras terem de conviver com outros códigos linguísticos e provavelmente terem de ser, digamos, como que cozidas, como que entretecidas, como tecidas, não é? No fundo, frases de tipo novo. Bom, isto pode ser um novo desafio para as leituras, mas não deixa de ser uma leitura, não é? E a leitura, de resto, não é apenas a leitura de palavras. Se eu vou a uma exposição, por exemplo, de pintura, eu estou a ler. Eu estou a fazer leituras. Por isso se diz a leitura que foi feita desta pintura, ou desta peça, ou deste objeto. Até da altura foi esta e depois foi outra. Porque o que é a leitura? A leitura é também, e essa é outra dimensão, a leitura é também a carga subjetiva. Dizia o Miguel Torga, e muito bem, que ninguém lê. Toda a gente deseja apenas ler-se. Ou seja, nós também projetamos em todos esses objetos a carga de experiências que connosco trazemos. E isso também é a leitura. A leitura não é um processo objetivo, é um processo intersubjetivo. E, portanto, é um processo em que aquilo que um lê, o outro não lê. Muito embora o que tenha diante de si, objetivamente, seja o mesmo enunciado. E, portanto, só para chamar a atenção que, mesmo esta ideia de que nós vamos ter que conviver com livros que, de alguma forma, vão ter já um outro tipo de linguagem, que é uma linguagem adequada e adaptada àquilo que é o nosso mundo tecnológico, àquilo que é a nossa evolução, àquilo que é a nossa fusão com a tecnologia.
esse processo que há pouco eu falava de natureza-cultura, cultura-natureza, em que elas cada vez se tornam mais indiferenciadas e em cada vez se vão casando e vão integrando mais. Obviamente que isso acontece, nós vemos hoje, é impensável a pessoa viver sem um telemóvel, é um prolongamento natural. E, no entanto, não há elemento mais artificial, não é? Mas toda a gente considera natural, é um prolongamento do próprio, não é? E, portanto, tudo isso é o que nos aconteceu com a leitura. E, portanto, sinceramente, o que eu queria deixar aqui, se posso deixar alguma impressão ou percepção pessoal, é justamente a de que, se há coisa pela qual não temo, é pelo futuro da leitura. Agora, o futuro da leitura não é necessariamente e não será nunca apenas a leitura mais tradicional e mais convencional. Mas há uma coisa que também a evolução tecnológica nos tem ensinado. É que muitas das fases de transição tecnológica vieram para ficar. Os livros não desapareceram por causa de nós termos os computadores. Os jornais não desapareceram por causa de haver a rádio. A rádio não desapareceu por causa de haver a televisão. E a televisão não desapareceu por causa de haver a internet. O que acontece é que estas diferentes camadas de progresso, em grande parte tecnológico, representam essencialmente uma convivência. Se alguma delas se tornou, a dada altura, verdadeiramente, digamos, quase que holística, no sentido de ser a mais importante e definir tudo, ela depois passou a conviver com alternativas que se foram apresentando, mas ela não foi desaparecendo. Ora, é esta capacidade de leitura, digamos, nas diferentes plataformas, nas diferentes dimensões, que o futuro da leitura, justamente do meu ponto de vista, é aquilo que ele vai encerrar, é isso. É muito mais do que um futuro de leitura, o futuro das leituras. Isso parece-me que será aquilo que está diante de nós. Cabe-nos a nós, amantes do livro, obviamente também torcer por ele e fazer por ele alguma coisa, porque com uma concorrência tão extraordinária, corremos o risco que um qualquer Júpiter se queira disfarçar de anfitrião, ou seja, que haja um qualquer desses novos modos que queira encarnar um pseudo-livro e que queira competir com o livro para o desbancar. Uma coisa é certa, esse novo modo será sempre, tal como termina esta peça, fusionado com o livro. Gerará sempre um filho, que será híbrido desse novo modo de olhar e do tradicional. E é justamente com essa esperança de que sejamos capazes sempre de incorporar a cultura na nossa natureza, que vos saúdo a todos e agradeço por uma iniciativa que é tão, eu diria, disruptiva, de olhar para o livro como o centro de, eu diria, muitos olhares. O olhar dos leitores, o olhar dos escritores, o olhar dos editores, o olhar dos bibliotecários, o olhar dos livreiros, enfim, todos os olhares que os livros suscitam. Muito obrigado e desejo a todos boas leituras.